Em relação, a Receita vai trocar o comando, vai sair o Tostes em breve, vai entrar o Júlio César Vieira. Essa mudança do comando interfere alguma coisa nessas reações aí? E aí, aproveitando mais uma pergunta, nessa Assembleia de amanhã, o senhor acha que deve-se votar por uma paralisação geral mesmo dos serviços da Receita? Carla, a troca de secretário ocorreu há 2 semanas. Tá? O Tostes saiu, entrou o Júlio César, e até agora, salvo engano, foi a única alteração. Ele ainda não teve tempo, enfim, ainda não fez outras alterações de postos. Acabou entrando nesse rabo de foguete. Ele tinha, até a semana passada, as informações não eram essas, né? A Receita já tinha preocupação, já tinha corte no orçamento, mas era um corte assim, de 2,6 para 2,2 bi, que já era muito grave, mas agora sobrou praticamente 1 bilhão para o funcionamento do órgão, né? Então, ele está aí numa situação também dramática e buscando conversar com o governo. Aí você tem o ministro Guedes saindo de férias, né? Volta aí dia 8 de janeiro, né? E o que, quer dizer, deixou essa bagunça, sair de férias, não defendeu, né? Isso que nos chateia demais, isso que nos decepciona e nos entristece demais. Você tem, de um lado, o ministro da Justiça brigando pelas carreiras do seu órgão, e ele tem toda a razão de fazer isso. Certamente é motivo de orgulho junto às carreiras policiais. E nós, aqui na Receita Federal, temos um ministro da Economia que dá ok para cortar o orçamento do órgão que arrecada, para propiciar o aumento de reajuste salarial das carreiras policiais. Então, dramática a nossa situação. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, evidentemente é uma pergunta delicada para você, afinal de contas, é um sindicalista, presidente de um sindicato, e está defendendo os seus interesses. Eu não discuto a importância do auditor fiscal, a relevância de uma máquina bem remunerada na Receita Federal, assim também como não discuto o mesmo para a Polícia Federal. Mas nós estamos vivendo uma conjuntura em que há um contingente de brasileiros que está lambendo osso, porque não tem carne, tem gente na fila do osso, tem gente pegando comida dentro de um caminhão de lixo, né? Essa é a situação que o Brasil vive hoje. O que eu lhe pergunto é, os senhores estão reagindo porque houve uma seletividade, um benefício dado à Polícia Federal? Se não houvesse isso, não haveria a reação da Receita, ou reagiriam de qualquer maneira, limitando a reação aí a esse corte que foi feito na modernização da máquina da Receita? Não teme que essa reivindicação do bônus de desempenho que os senhores estão pleiteando constranja o brasileiro que está aí na fila do osso? Ótimo, José, foi muito bom colocar isso. É claro que eu tenho o meu papel, né, como sindicalista, e tenho nossos compromissos corporativos, mas isso não nos afasta de ter uma sensibilidade da circunstância que o nosso país passa, né? E em momento nenhum, né, a gente sempre frisa isso, o auditor ou qualquer outro cargo não é mais importante de per si do que qualquer outro cidadão. Acontece que a Receita Federal tem um papel institucional para o país, que ela é diferenciada, e a gente gostaria que o governo, que o Congresso olhassem com esses olhos. Sem dúvida nenhuma, tem esse componente. Quer dizer, a questão do orçamento é gravíssima, mas a hora que o orçamento é usado, o orçamento do órgão, né, não estou falando de salário, o orçamento do órgão ele é usado para aumentar salário da segurança pública específica, é claro que isso é um componente, eu tenho que ser muito franco, que acabou mexendo com os brios, né? A nossa questão da nossa gratificação, que chama bônus de eficiência, é até uma oportunidade de explicar. Isso não é um reajuste, né? Isso, na verdade, é uma previsão legal lá de 2017, é uma gratificação variável atrelada à produtividade, previsto em lei dessa forma, só que por uma falta de regulamentação pelo Poder Executivo, que é um decreto, isso é pago em caráter fixo até hoje. Ou seja, nós recebemos um valor com o nome de bônus de eficiência, mas que não mede eficiência nenhuma. Todo mundo recebe igual desde 2017. Enquanto a lei prevê que deveria ser variável e conforme critérios de eficiência, índices de eficiência, criados por um comitê gestor. O comitê gestor nunca foi criado porque o executivo nunca tomou essa providência. Agora, né, houve esse compromisso do executivo de finalmente publicar esse decreto, criando o comitê gestor e tornando essa gratificação variável. E aí vem um problema orçamentário. Veja, hoje ele gasta, no ano, 800 milhões com essa rubrica, 800 milhões fixos. Ao tornar variável, pode variar para cima, pode variar para baixo. Pode ser 400, né, como pode ser 1,2 bi.
A regra orçamentária impõe que tem que prever o máximo. Então, precisa suplementar em 400 milhões. Essa é a nossa realidade. Quanto que vai receber, quanto que não vai receber, ainda depende de uma série de passos a serem dados ainda, né? Só que, ao não prever com clareza, né, ficou aquela rubrica sem carimbo, ao não prever com clareza esse valor, né, o governo acabou rompendo um compromisso que ele fez, inclusive, com o secretário que acabou de assumir. O secretário, há 2 semanas, assumiu, conversou diretamente com o ministro Guedes, com o ministro Ciro Nogueira, e teve deles o compromisso de que essa questão do decreto, da regulamentação do bônus seria dado, né? E agora a gente já tem essa indefinição, o ministro sai de férias, né? E isso tudo, sendo bem franco, é um componente, né, desse combo de revolta que nós temos hoje na Receita. Ô, Kleber, tem muita gente aqui conosco ao vivo e falando, mas quanto ganha um auditor, né? E quanto que seria que ele ganharia com esse bônus? Estão falando aqui que um auditor ganha, em média, R$21 mil por mês. É esse o salário mesmo, médio, o salário inicial? E de quanto seria esse bônus? Até para a gente ter ideia do que estamos falando exatamente. Sim. Fabiola, o salário inicial do auditor é de R$21 mil, tá? Na verdade, os 2 primeiros anos ele ganha menos, ele ganha 18, depois ele passa a ter direito ao bônus, que é de R$3 mil. É uma gratificação, né? Muitas carreiras, nós, inclusive, antes recebíamos por subsídio. Subsídio é uma parcela fixa. Ativos e aposentados recebem o mesmo valor, independente de qualquer situação, produza pouco, produza muito. Em 2016 foi feito um acordo salarial, ainda lá atrás, governo Dilma, e aí foi criado um formato remuneratório diferente, com um modelo mais moderno, que uma parcela dessa remuneração, que tem esse nome de bônus de eficiência, ele seria variável, atrelado a índices de eficiência. Índices de eficiência que tem a ver com retorno à sociedade. Então, por exemplo, na aduana, uma maior fluidez no comércio exterior, né, a sua restituição, maior rapidez, menor espaço de tempo para resposta nos recursos. Então, não é arrecadação, não é multa, são índices de eficiência e de retorno à sociedade. Então, sempre pareceu um modelo muito bom, que o próprio sindicato sempre apoiou, foi feito esse acordo com o governo, só que no final ele ficou fixo. Então, essa parcela ela é R$3 mil fixo até hoje, né? Ao torná-la variável, é claro que haverá um empenho para que esse valor aumente, tá? Mas isso não tem uma tabela, não tem nada fixo. É um modelo remuneratório que tornará uma parcela da remuneração variável. Esse é um modelo que internacionalmente é aplicado em várias administrações tributárias pelo mundo, e aqui no Brasil, os fiscos estaduais e alguns fiscos municipais também têm uma parcela da sua remuneração atrelada a índices de eficiência, de produtividade. Ô, Kleber, só para a gente finalizar Gente, aqui... você quer fazer mais uma? Pode fazer, Carla. Não, na verdade, eu só queria reforçar a pergunta que eu fiz sobre a paralisação. Sim, amanhã tem essa assembleia prevista, qual é o horário, qual que é a expectativa do senhor? A ideia é realmente que haja uma paralisação? Nós vamos ter 5 indicativos, um deles é de paralisação total. Nas aduanas, operação padrão. Na aduana tem uma série de peculiaridades, então não se para, por exemplo, medicamentos, insumos hospitalares, carga viva, perecível, então tem uma série de peculiaridades, mas operação padrão para impactar, né, realmente a parte de cargas. Viajante internacional, ninguém vai incomodar a vida do viajante, que não tem nada a ver com essa história, então os viajantes podem ficar tranquilos, não vão ter nenhum tipo de impasse, nenhum tipo de problema, né. A entrega de cargos, existe também uma série de projetos, né, que chama o plano operacional dentro da Receita, então para os gerentes de projeto também pedirem o seu desligamento. Então, são medidas realmente para causar impacto, para causar esse caos administrativo, que infelizmente é o que nos restou para pressionar o governo a cumprir os seus compromissos com a Receita e recompor o orçamento do órgão, sem a qual não haverá cumprimento desse orçamento pelo lado da Receita. Qual é o horário da Assembleia? Nossa Assembleia é uma panaceia, deixa eu explicar. Nós temos 82 delegacias sindicais pelo país. Então, existe um sistema telepresencial, existem essas reuniões, são todas feitas simultâneas ao longo do dia, ao longo da quinta-feira será realizado, desde de manhã. As delegacias sindicais marcam cada uma o seu horário, as pessoas votam no aplicativo e a gente, no final do dia, vai ter a consolidação desses resultados.